Para evitar esse tipo de transtorno gastrointestinal que surge a partir dos distúrbios nutricionais e minerais, é importante que os depósitos de rações e comedouros sejam limpos com frequência. Aqui o último caso que nós podemos registrar, esse arsenal que você está vendo aqui, estava todo dentro de uma vaca. E diga a você, tinha muito mais coisas, é porque nós não tínhamos mais paciência, o sol já estava castigante, né? Já era mais de 1 hora da tarde, e a gente abrindo esse animal, e aqui vocês viram o caroço de anajá, né? Aqui é caroço de manga, o caroço macaúba, e essa coletânea aqui já tinha ido a óbito 2 vacas, e o senhor estava tratando como se fosse uma infecção. Né? Então esses fatos chamam a atenção para a gente, porque a gente relata que é importante que qualquer transtorno que você tenha no animal, você pode ouvir um vaqueiro, você pode ouvir um farmacêutico. Agora, procura um especialista, porque uma situação dessa daqui, esse proprietário, ele perdeu mais de R$8.000, que ele perdeu 2 vacas boas de leite. E a terceira foi essa que nós aqui examinamos, quando nós chegamos lá, a vaca, felizmente, já estava praticamente morta. Então, foi questão que Deus nos ajudou, que ela chegou aí a óbito, e eu aproveitei e disse, não, agora nós vamos abrir e vamos ver realmente se o que nós falamos foi verdade. E graças a Deus ele nos ajudou, que ninguém mentiu. Está aqui os caroços de anajá, foi feita uma avaliação, um exame, um toque retal, né? Foi detectado bastante conteúdo mal digerido no estômago, na palpação, e na clínica nós percebemos que o rumo estava em atonia, não tinha movimento, e na percussão e palpação nós pudemos detectar realmente que estava sobrecarregado de corpo estranho. Então, na hora que há uma digestão interrompida, imediatamente vem um processo de fermentação, porque o que destrói isso aqui são bactérias, protozoários, levedos e micetos que existem em condições normais no rumo do boi. Então, na hora que há uma atonia desse estômago, o primeiro fator que ocorre é a morte das bactérias. E bactérias, como todo mundo sabe, ela é nociva, ela tem toxinas que vão para a corrente sanguínea, geram um processo tóxico sistêmico e a partir daí o animal muitas vezes vem a óbito. Então, esses são fatos que podem ser prevenidos? Podem, como? Um cuidado, risco. Se você trabalha com vaca leiteira, a vaca leiteira ela tem uma suplementação no coxo. Então, vê onde a ração está sendo estocada, trata a questão da alimentação com um horário certo, com uma seleção para sempre estar examinando o conteúdo. Lá na Alemanha, o que se faz? Se utiliza um imã de alto-falante. E geralmente se passa sobre a ração depois que é oferecida para os animais. Então, aqueles proprietários que têm um sistema de confinamento mais intenso, então sugira, vai lá em qualquer uma loja dessas aí que tenha alto-falantes que não prestem mais e pega aquele imã, que é um imã grande, de forma circular, bota uma cinta na mão e fica passando sobre a ração para evitar e aspirar os corpos estranhos pontiagudos, prego, arames, grampos, né, que é muito frequente exatamente no conteúdo dessa alimentação. Agora eu paro e lhe pergunto, como é que um boi pode ruminar com uma peça dessa no estômago? O fenômeno, ao ser retornado à boca, que é a ruminação, isso aqui pode ficar obstruído no cárdia. Na hora que ele chega no cárdio, o cárdio não vai ter a dilatação suficiente para passar isso aqui. Primeiro, pela sua porosidade. Vai ficar aderida à mucosa do esôfago e automaticamente não vai, né, seguir. Vai haver fermentação, vem um timpanismo ou meteorismo, e se não cuidar, ele vai a óbito com certeza, né? E aqui vocês veem, para a gente ver que a coisa é bem eclética, nós podemos perceber aqui, olha, uma porção de sacolas de supermercado. Isso aqui estava no seco de um cavalo, de carroça, né? Logicamente que é de se esperar. Então, essa política de passar o dia trabalhando com o animal e à noite soltar para comer lixo, ela diminuiu muito aqui em Imperatriz, diminuiu muito, que se diga a verdade. Mas tem muito ainda que ser trabalhado no que diz respeito à conscientização dos carroceiros. Nós tínhamos esse projeto aqui de cavalo de carroça sadia, foi um projeto que nós trabalhamos mais de 2 anos aqui com ele. Ele deu uma resposta muito boa, porque houve uma conscientização, porque o problema da população não é você só combater, você tem que conscientizar. A questão da água, ou você faz economia ou vai faltar água, então é uma questão, ou você alimenta bem esses animais, não é você passar o dia trabalhando e à noite botar para ele comer lixo, porque cavalo não é feito para comer lixo, cavalo foi feito para comer capim, né, e outras rações que a gente pode perceber. Né? E vocês veem que a fisiologia é tão interessante que ele não seleciona, que até uma castanha está aqui de caju, esse bovino aqui ingeriu, né? E essa castanha foi o causador da morte dele, porque ela fez uma úlcera no estômago muito grande, devido aos princípios tóxicos que a castanha ele é peculiar,
E aqui os cocos macaúba como prova de que realmente estavam no rumen, né? Todo esse material estava dentro de uma única vaca, né? Então vocês vejam que o único tratamento é cirúrgico. Esse animal aqui, dessa camisa, ela foi cirurgiada, né? Então foi um animal que houve condições de ser atendido a tempo e, graças a Deus, né, tivemos, juntamente com o colega o Dr. Josivaldo, e foi feita a cirurgia e o animal passa muito bem, obrigado, né? Nós queremos recomendar, não mandem qualquer um profissional que não esteja habilitado ao procedimento cirúrgico, porque o risco de peritonite é muito grande. Então você tem acesso à cavidade abdominal, mas você tem que entender que você vai abrir o estômago, e o estômago é altamente proliferativo em bactérias, protozoários, livedos, micetos, principalmente do ruminante, que é o nosso foco em questão aqui para vocês. Então, e outras coisas, muitas vezes você se detém num animal desse, que você retira uma carroça, 2 carroças de capim ou de material em putrefação, e se depara com uma peça como essa, uma peça muito bonita para nós academicamente, mas para o animal é nocivo, né? Porque isso aqui é uma falha de mineralização. Esse animal não tinha uma boa mineralização, que a gente já sabe que o ruminante ele tendo uma boa mineralização e uma boa alimentação hídrica, ele vai sobrevivendo de acordo com os intemperos da própria natureza. Nós ficamos agradecidos, esperamos que possamos contribuir para que haja uma melhor prevenção no que diz respeito à presença de corpo estranho, né? E o grande problema, a minha preocupação maior, eu vou finalizar para vocês aqui. Esse corpo estranho, muitas vezes, ele vem a óbito. Esse animal ainda a óbito, tem muitas pessoas que ainda aproveitam essa vaca. Então, aí é onde está o problema. A minha chamada é para que vocês não comam carne sem procedência. Então, se você vê uma carne que hoje custa 30, 40 reais o quilo, e o cara está te vendendo por 10 ou por 15 reais, alguma coisa deve estar ocorrendo, né? Eu acho que a tabela é universal, e a gente sabe que é regional, mas são produtos que muitas vezes as toxinas que levaram à morte desse animal estão todas na corrente sanguínea, e a corrente sanguínea é quem está irrigando na musculatura. Então fica aqui a minha informação para vocês, e tenham cuidado no que diz respeito à conservação e armazenamento dos concentrados para os animais, porque isso aqui muitas vezes é um mau armazenamento. O cara bota a ração do animal em qualquer local, e um grampo, um prego, um arame cai por ali sem ninguém perceber, e muitas vezes, como também nós temos aqui, eu tinha um caso de uma chinela japonesa na barriga de uma vaca. Ela foi, já tiramos aqui também lá no matadouro uma corda de laçar inteira do rumen de uma vaca. Então você vê que a carência sendo demais, o animal não escolhe, ele vai buscar aquela suplementação porque ele sente a palatabilidade do suor, o gosto do sal, e aí consequentemente ele vai, né, fazer essa ingestão que não é benéfica para o organismo. Então o procedimento é clínico, a detecção, os primeiros sinais e sintomas: parada de ruminação, não defeca, tá? Não come. Então, chama alguém que tem algum transtorno digestivo. Feita a clínica, o único procedimento que tem, se for um corpo estranho obtuso, muitos usam um purgante salino. Mas esse purgante salino, ele é uma faca que corta de 2 lados. Porque se esse corpo estranho for como isso aqui, uma camisa, o purgante salino não vai. E há uma questão anatômica horrível. É que Deus, quando fez o mundo, ele fez bem feito. Mas ele, na realidade, ele tivesse olhado mais para o boi, a gente poderia até se ver livre de um procedimento desse. Porque se um corpo estranho desse aqui estiver no estômago do boi, ele não sai pelo reto. Infelizmente, né, muitas vezes uma criança engole uma moeda e ele vai no processo da evacuação, a mãe acompanhando, e aquela moeda sai pelas fezes. Já os bovinos aqui não faz, porque se muito for, ele vai até o 2º estômago. Como ele tem 4 estômagos, o 3º e o 4º estômago é praticamente inviolável no que diz respeito à presença de corpo estranho. Porque o 3º compartimento é o livro, ou foiloso, ou omaso, né, como nós chamamos, e o 4º estômago, que é o estômago verdadeiro, que é o abomaso. Aí temos essa facilidade para nós em sabermos que se existir um corpo estranho, ele vai estar ou no 1º ou no 2º estômago, não passa dali. E a desvantagem é saber que ele chegando ali, ele vai ter que ficar ali mesmo, não passa para outro local.